Bom, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Dessa vez, meu povo, nós iremos discutir a temática propriedades gerais da matéria, ok? Geralmente, esse tema ele vem nos livros de ciências no primeiro capítulo, segundo capítulo, né? No eixo matéria e energia. Então, espero que essa temática seja importante para vocês, ok? Então, com isso, eu peço um joinha, peço que você se inscreva no canal, beleza? Para que outras pessoas possam ter acesso também a esse material. Ok? Forte abraço e vamos que vamos! Bom, pessoal, então vamos iniciar a discussão pelo conceito, né? Matéria, então, como vem trazendo o material, é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, possui massa, né? Isto é, tudo aquilo que possui volume, que possui massa. Então, em nossa casa, tudo que a gente vê é matéria, porque existe. Eu estou vendo ali, ó, ó o ferro ali, o ventilador aqui, né, o puff ali. Então eu estou vendo. Então se existe, eu estou vendo, é matéria, né? Isso então possui massa, inclusive, se eu pego o ferro, coloco ali na balança, vai aparecer, né, quanto é de massa que ele tem. Se eu pego ali o puff e coloco na balança, a balança vai me dar o quanto de massa aquele puff ali tem. Né? Isso então, a água, por exemplo, não tem a massa, mas você pode dar a quantidade que ela tem ali naquele recipiente em volume, não é? Você tem um ar, tudo bem, eu não consigo ver o ar, mas eu consigo sentir ele. É matéria também. O plástico, o vidro, o ferro, enfim, tudo aquilo que existe, você está vendo, você sente, é classificado como matéria. No próximo slide, pessoal, aí ele vem trazendo uma classificação de como a matéria pode ser considerada. Então, depende da situação. Por exemplo, a matéria pode ser classificada como um corpo, né, quando apenas uma porção dela, quando uma porção dela é considerada. Por exemplo, eu tenho uma árvore, a árvore tem uns galhos, né? Aí eu peguei um galho dessa árvore e deixei no chão. Então esse galho agora é classificado como um corpo, porque é uma porção limitada da matéria. Eu tenho aí a caneta, né, que tem um bocal. Aí quebrei a caneta. Agora tem um corpo. Antes o bocal era um objeto, né? Era um objeto. Então eu quebrei aquela caneta, as partes da caneta agora é considerado um corpo, porque é uma porção limitada da matéria. E aí tem um determinado material, por exemplo, um piso. Um piso ele é um objeto. Aí eu quebrei esse piso, parte desse piso agora é considerado como um corpo. Então o que é que ele vem trazendo? O corpo é qualquer porção limitada da matéria. Já o objeto, por exemplo, é a matéria transformada. Se lembra aí do galho de árvore que eu peguei, que eu classifiquei como um corpo? Aí você pega esse galho de árvore, transforma esse galho de árvore em alguma coisa que seja útil. Por exemplo, uma vara de pescar, uma raquete, sei lá, uma vassoura, um cabo de vassoura, sei lá, um lápis, sei lá, em qualquer uma outra coisa. Então aí você está produzindo um objeto. Não é isso? Então eu tenho a árvore como matéria, o galho da árvore como um corpo, porque é uma parte da matéria, e aí eu pego esse galho, transformo ele em algo útil. Esse algo útil que eu produzi, que eu transformei, é classificado como um objeto. Então tudo em nossa casa praticamente é um objeto, porque foi transformado, né? Na indústria, na oficina, o que é que seja. Então eu tenho um jarro, é um objeto. Eu tenho um pente, é um objeto que foi transformado. Eu tenho aí um brinco. Eu não tenho não, né? Mas aqui em casa tem. Um brinco é considerado também um objeto. Uma colher, e um lápis e por aí vai, né? Tudo aquilo que tem utilidade em nossa residência, em nossa casa, é um objeto porque ele foi transformado. Né? Foi pego um corpo, uma parte da matéria e foi transformado aí em alguma coisa. Então, como é que vem trazendo ali? Ó? Matéria, a tábua, no caso, seria o corpo, e essa tábua que foi transformada em mesa, agora é um objeto. O ouro é uma matéria. Aí você tem aí a barra de ouro, o corpo, e o anel que foi transformado, né? No caso aí, a barra de ouro foi transformada parte,
da barra de ouro foi transformada em anel, o anel agora um objeto. Então ele colocou aí algumas imagens tal para mostrar para a gente aí exemplos de corpo e de objeto. E nesse slide eu venho trazendo as propriedades gerais. Essas propriedades, pessoal, gerais da matéria, pense características que a matéria pode apresentar. Por exemplo, extensão. A mesa que você está agora estudando, ela não tem uma extensão, ela não ocupa um determinado local. Então esse local que a mesa que você está, que o sofá que você está, que a cadeira que você está, a extensão dela é o local onde ela está, o local que ela ocupa, é a extensão da cadeira, é a extensão do sofá, é o local onde ele está. Então, como é que ele diz aqui? Ó? Toda a matéria ocupa um lugar no espaço. E esse lugar que a matéria ocupa é a tal extensão que ele vem trazendo aí. A massa, do mesmo jeito, a massa é a quantidade da matéria a quantidade da matéria, né, que cada corpo possui. Eu tenho um ferro, ele tem uma massa. Eu tenho um ventilador, ele tem uma massa. Né? Tudo tem uma massa. Toda matéria possui uma massa. Né? Você tem uma massa. Qual é a sua massa corporal? 50, 30, 80? Né? Isso aí que bate na balança é a nossa massa corporal. Muitas vezes as pessoas falam peso, né? Ah, eu vou ali na farmácia para ver o meu peso. Mas o peso é uma outra grandeza. O peso não tem relação com massa, né? Tudo bem, para a gente descobrir o peso, precisa, né, de identificar aí a nossa massa. Mas quando você vai na balança, é para você verificar sua massa corporal e não seu peso. Beleza? Então vamos lá. Além da massa, extensão, tem outras características, ó, a matéria. Existem outras propriedades, por exemplo, a impenetrabilidade. Se você na sua casa tem um sofá de 3 lugares e aí tem outro sofá de 2 lugares, então tem como você colocar o sofá de 2 lugares no mesmo lugar do sofá de 3 lugares? Não tem, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Já ouviu falar isso? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. O que você pode fazer, o máximo possível, é colocar o sofá de 2 lugares em cima do sofá de 3 lugares. Mas no mesmo lugar, como se fosse um fantasma, né? Como se o sofá de 2 lugares fosse um fantasma e ficasse literalmente no lugar do sofá de 3. Isso aí não é possível devido a essa característica aí, né? Dos corpos serem impenetráveis. Vamos embora. E outros mais, pessoal. Eu te convido a fazer uma leitura, né? Dá uma travada aí, dá um pause. E aí você vê divisibilidade, outra característica, senão fica muito cansativo. Divisibilidade, compressibilidade, elasticidade, até o próprio nome, ele vem dando um certo entendimento, né? Divisibilidade vem de divisão. Compressibilidade vem da capacidade que os corpos têm de serem comprimidas, né? E elasticidade é o inverso, é a capacidade que os corpos têm, né, que a matéria tem, de se permitir ser elástica. Uma mais, outras menos, mas tá aí. Vamos embora. Bom, pessoal, já as propriedades específicas da matéria, aqui eu trago apenas esses dois, né, dureza e a densidade, né, são aí duas propriedades importantes, né, propriedades específicas importantes nessa discussão. A dureza é a medida de resistência de uma substância apresentada ao ser riscada por outra. Quanto maior for a resistência ao risco, mais dura será a substância. E já a densidade é uma relação entre massa e volume, né, de uma substância. A fórmula que é discutida aí, a questão da densidade, massa e volume de uma substância é D igual a M dividido por V, como tem nesse espaço aí reservado. D, que é densidade, igual a massa dividido pelo volume. Né? A partir de cada informação, né? Massa e volume, é dividido a informação e é encontrado a densidade da substância. Né? Se a gente não souber qual é a densidade, aí a gente tem que saber qual é a massa e qual é o volume para fazer a divisão, né? Massa pelo volume, e aí a gente encontra a densidade. Mas
Mas nesse slide eu venho trazendo aí a densidade de algumas substâncias. Você tem a água, por exemplo, ó, 1 grama por centímetro cúbico, o gelo 0,9 gramas por centímetro cúbico, o óleo 0,8, né, gramas por centímetro cúbico, o mercúrio também, ó, 13,6 gramas por centímetro cúbico, o sal de cozinha 0,9 gramas por centímetro cúbico. Enfim, galera, cada uma substância possui então uma densidade, né? Vamos nessa. Agora é a sua vez. Eu trago aqui, pessoal, nesse slide, uma atividade bem simples, bem tranquila, simplificada, com o objetivo de fazer com que você observe a compreensão, né, ou não, do que nós falamos sobre o que é corpo, o que é objeto. Lembra que nós falamos aí no slide anterior? Corpo é a porção limitada da matéria, uma parte da matéria. Quando você pega essa parte da matéria, esse corpo, e transforma em algo útil, aí você está falando agora de objeto. Beleza? Então, como eu falei, um jarro você não utiliza, não foi transformado, então é um objeto. O pente você não utiliza, ele não foi transformado, então é um objeto. Né? Você tem sua escova de dente, não foi transformada ali na indústria e tudo mais, é um objeto. Tudo aquilo que foi transformado é classificado como um objeto. Então eu coloquei aí 5 exemplos, né, de situações aí diversas para você classificar se é um corpo ou se é um objeto. Então, simplesmente um caco de vidro seria o quê? Um caco de vidro, você utiliza um caco de vidro no dia a dia? Não, então não é um objeto. Joga lá como um corpo. Né? Você tem uma garrafa, a garrafa sim, eu utilizo para colocar água, utilizo para colocar um suco, utilizo para colocar o café, depende do tipo de garrafa, né? Então aí sim você classifica como um objeto. O tronco de uma madeira, vou fazer o que em casa com o tronco de uma madeira? Não é um objeto, é um corpo. Um tijolo, não, antes do tijolo tem um ferro. Simplesmente um ferro, eu não utilizo em casa para nada. Agora, se for fazer, por exemplo, uma virga, aí sim você tem a virga como um objeto. Mas um ferro, simplesmente um ferro, é um corpo. Né? E o tijolo, não. O tijolo eu posso utilizar assim, né? Tal, tal. Então é um objeto. Então espero que você tenha compreendido aí, né? A diferença desses dois. E energia, como essa questão aí veio trazendo, né? Para a gente buscar nos exemplos corpo, objeto e energia. Nesse caso não veio aí a energia. Bom, pessoal, então chegamos ao fim, né, desse momento muito interessante, muito importante. E aí eu conto com a sua colaboração agora. Chegue lá, dê um joinha, se inscreva no canal, ok? Para fazer com que o canal, né, ele chegue aí a patamares maiores, alcance aí pessoas outras que estejam também precisando desse bate-papo aqui, valeu? Então, forte abraço e até a próxima.